Olá, agora que já fizemos a nossa interpretação geométrica da derivada e já apresentamos evidentemente a definição dela em termos algébricos, podemos usar a definição algébrica para chegar à derivada de algumas funções elementares. Na verdade, nós já fizemos isso quando apresentamos a definição para a função x elevado a n. Agora seria interessante obter o mesmo resultado para outras funções. Então vamos a elas. Então a primeira função que nós gostaríamos de estudar, essa aqui já fizemos, é a função x elevado a n, já obtivemos o valor, né? Então a derivada da função x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então vamos obter agora a derivada para a função logaritmo de x. Então eu faço exatamente o que? Eu faço a adoção da definição, né? Então a definição em termos de limites. Então a derivada, às vezes nós representamos a derivada dessa maneira também, tá? Com uma linhazinha aqui, f' que se chama. Então a derivada da f de x com relação a x, ou seja, a f' de x, seria o limite da função, que é o logaritmo tomado em x mais h, menos a função tomada em x sobre h. Ora, nós podemos escrever esse limite, essa fração que aqui está, colocando o h aqui em evidência, usando a propriedade do logaritmo, né, do logaritmo da diferença, certo? Então ficamos com esse resultado aqui, 1 sobre h, logaritmo de x mais h sobre x. Esse 1 sobre h que está multiplicando pode ir agora para o expoente, usando de novo uma propriedade dos logaritmos, que é o que está aqui, e nós ficamos com esse resultado aqui. Ora, mas esse resultado aqui, nós vamos nos recordar, que não tem esse h que já subiu, né? Então esqueçam isso aqui, por favor. Mas esse resultado aqui, como nós já vimos, eu posso passar o limite para dentro do logaritmo, foi o que nós já vimos. O limite disso que está aqui, quando h vai para zero, é simplesmente e elevado a 1 sobre x, que é a função que aqui está. Então temos aqui o logaritmo da função e elevado a 1 sobre x, que é o limite daquilo que está aqui, quando h vai para zero. Então, quando eu tomo o logaritmo da exponencial, como a base aqui é a própria exponencial, isso daqui dá 1 sobre x. Então, o que eu tenho aqui, que eu acabei de mostrar, é que a derivada da função logaritmo é igual a 1 sobre x. E usei para isso, evidentemente, apenas a definição que é baseada no conceito de limite. É o mesmo que eu vou fazer para outras funções. Vamos pegar aqui agora a função seno de x. Então, no caso da função seno de x, eu novamente uso a definição. A definição é simplesmente o seno de x mais h menos o seno de x sobre h, com h tendendo para zero. Então, isso é a derivada da f de x com relação a x, ou, dito de outra maneira, a f' de x. Eu agora expando esse seno aqui do arco, da soma de arcos, e para obter seno de h cosseno x mais seno x cosseno h. Esses dois aqui eu junto esse com esse e coloco o seno em evidência. Esse aqui eu separo. Então vejam, o cosseno de x não depende do h, né? Lembra do que nós falamos lá quando nós estávamos na aula de definição. Então ele pode ir para fora do limite, porque o limite não afeta uma coisa que só depende de x. Ele é um limite na variável h. E aí nós ficamos com o cosseno de x que multiplica o limite de seno de h sobre h, que é o que está aqui. Ora, esse limite nós já estudamos anteriormente, e ele é 1. Então o resultado desse termo aqui é simplesmente o cosseno de x. Agora, esse outro termo aqui, eu posso colocar o seno de x em evidência. Então aqui fica 1 e eu fico com o seno de x, cosseno de h menos 1 sobre h. Mas o seno de x não depende de h. Então eu posso colocá-lo para fora e esse termo que está aqui, esse termo todo que está aqui, ele fica sendo seno de x
vezes o limite do cosseno de h menos 1 sobre h. Eu poderia então usar uma estratégia que já foi usada aqui outras vezes, que seria simplesmente multiplicar em cima e embaixo por cosseno de h mais 1, cosseno de h mais 1. Aí em cima ficaria seno ao quadrado de h. E aí o que teria que fazer aqui? Eu teria que colocar um h ao quadrado aqui, e para isso eu teria que multiplicar por um h. Então o que eu ficaria com uma coisa do tipo limite de h tendendo para zero de h vezes cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre h ao quadrado. Isso aqui é limite de h tendendo para zero, então isso é igual ao limite de h tendendo para zero de h vezes o limite de seno, na verdade ao quadrado, menos seno, né? Faz diferença, né? Muita diferença aqui sobre h ao quadrado com h tendendo para zero. Ora, esse termo aqui tudo bem, dá menos 1. Mas o limite de h quando h tende para zero dá zero. Então esse termo todo aqui dá zero. E aí sobra só o primeiro termo que me gerou o cosseno de x. Ok? Então usando exclusivamente a definição, eu mostrei que a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Ok? Então nós podemos trabalhar só com as definições. Vamos pegar aqui o caso do cosseno de x e vamos ver como é que a gente faz isso. De novo, então, isso aqui é a derivada, né, da função com relação a x, ou f' de x. Eu tomo a função em x mais h, menos a função no próprio x, dividido por h. Eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Eu expando o cosseno da soma de ângulos. Então, dá cosseno de x cosseno de h menos seno x seno h, menos cosseno de x. Esse termo aqui eu tomo ele sozinho. Lembra que está com sinal negativo. Ele vai me dar esse termo aqui, com sinal negativo. O seno de x eu posso colocar para fora do limite, porque o limite é em h. Sobra apenas seno de h sobre h, que é 1. Então, esse primeiro termo aqui me dá menos seno de x. O outro termo eu coloco o cosseno de x em evidência. Eu posso pôr ele para fora do limite, aqui está. Fica cosseno de h menos 1 sobre h, e eu já vi que esse termo aqui, o limite dele dá zero. Então ele mata esse termo aqui, e o que sobra é simplesmente o primeiro termo, que é menos seno de x. Então o que eu mostrei foi que a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Bom, isso para mostrar que a própria definição nos permite calcular vários limites de uma maneira bastante simples, né? Isso não seria tão simples assim se eu começasse a tornar as minhas funções mais complicadas. Então, por exemplo, se eu tivesse uma função assim, só uma função só para dar um exemplo, o cosseno do logaritmo de x ao quadrado. Bom, isso aqui para calcular usando esta regra que é a definição, né, seria bem mais complicado, se possível. Talvez não seja nem possível de fazer isso de uma maneira adequada. Então, nós precisamos agora introduzir algumas regras de derivação ou propriedades da derivação que vão nos permitir calcular derivadas de funções muito mais complexas do que essas, sem ter que recorrer sempre à definição, ok? Nós vamos fazer isso nas próximas aulas. Então é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Obrigado por assistir.